Oi, eu sou o Roberto, autor de Lobo Bobo e Sapo Bom de Papo, essas histórias em versos aqui, e eu moro em meio a essa natureza linda da Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal. Eu sou a Ana, sou ilustradora do Lobo Bobo e Sapo Bom de Papo e estou aqui na Mantiqueira, nesse lugar tão inspirador. E agora a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre esse livro, que tem 2 histórias e mais de um sentido. O Lobo Bobo e o Sapo Bom de Papo são 2 dos nossos bichos poéticos. É assim que a gente chama esses personagens que são muito criações conjuntas, né? Então as histórias podem surgir de um verso, de uma ideia, de uma brincadeira ou de um traço, né? Como é que é isso para você? Eu acho que tem uma contaminação, né? Um contamina o outro. Um com a linguagem visual, o outro com a textual, e no fim, quando a gente vai criar essas histórias, a gente tem essa influência um do outro, né? O Lobo Bobo e o Sapo Bom de Papo, eles, enquanto livro, eles nasceram assim, com edições artesanais costuradas à mão pela Ana aqui nesse ateliê onde a gente está, que é onde ela trabalha. Como muita gente, né, eu comecei a escrever histórias para criança naquele momento que eu virei pai, né? E essa foi a primeira história que surgiu como uma canção, era uma música. Eu, como designer, né, também já vinha desenvolvendo uma linguagem autoral, que são estudos de muito tempo, trabalhando sempre a geometria, né, as formas geométricas, que é algo que eu gosto bastante, e eu sinto que assim, os livros e essa linguagem dos personagens, dos animais geométricos, né, desses bichos poéticos, ela é bem uma evolução assim dessa linguagem, né? É bem divertido fazer, eu gosto de trabalhar bastante o humor, né? Que eu acho que o humor é super importante para todos, né? Mas para as crianças é algo que você cativa, né? Assim, logo de cara. É uma preocupação grande quando eu escrevo, né? De tratar as crianças como seres pensantes e muito intuitivos e muito inteligentes mesmo, né? Então não rebaixar, isso acontece tanto no nível do vocabulário que é utilizado, das brincadeiras, das referências. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada história, sobre cada personagem. O Lobo Bobo, ele é um camarada que tá cansado dessa história de ser o vilão das histórias dos outros, né? Então lá no Chapeuzinho Vermelho, o vilão é o lobo. Lá nos 3 Porquinhos, tá lá o lobo como vilão de novo. Então ele falou, chega, eu quero as minhas histórias. Então esse é um lobo que ele não é um lobo mau, né? Para usar o chavão. Ele não é um lobo mau. Ele é um lobo inventor. Ele é um lobo, no fundo, um lobo escritor. Tá aqui o lobo com o livro, né? Ele como o maestro das histórias aqui. E daí, o sapo. Esse é o sapo que é bom de papo, né? E é um sapo brincalhão, como ele mesmo diz. Ele brinca... Olha a língua comprida dele aqui. Ele brinca com as palavras, com as histórias. É um papo do sapo que não faz sentido porque o papo dele está cheio de ar. E a partir daí vai. E nesse papo do sapo tem muito das letras. Então, enquanto o lobo permite inventar histórias, o sapo, a partir até da forma dele, né, ele é um A, né? É um A que vira o personagem, é muito rico para trabalhar o próprio letramento, a construção das palavras, hipóteses de escrita, criação de letras, porque esse é um aspecto muito importante desses livros,
que eles também têm esse caráter tipográfico. Quando as duas histórias se encontram, o livro ganha um outro sentido físico mesmo, né? Ele estava na horizontal, vira vertical e começa uma outra linguagem também. É uma linguagem muito mais próxima dos quadrinhos. Tem o conflito, né, entre os dois, entre o lobo e o sapo, e daí chega esse cara aqui, que sou eu, ó como parecido aqui, dizendo, olha assim, meu caro lobo, preste atenção, você já contou a sua história, mas seu amigo sapo ainda não. Esse é um outro aspecto muito rico desse livro, que ele mexe com a forma livro. Ele permite também trabalhar questões de autoria, né? Então, afinal, quem que é esse cara que se meteu ali, né? É o autor, né? O autor interferiu. Então tem também essa brincadeira, né? De quem está falando. Então tá ali o autor conversando com os personagens, mas o personagem está falando, está rolando todo esse diálogo, né? A história, qualquer livro, só se completa com o leitor, né? Sim. Então as crianças, mesmo as que ainda estão no processo de alfabetização, ou mesmo as que ainda não estão alfabetizadas, as muito pequenas, né? Elas se relacionam com essa história, elas constroem sentido junto. Tem uma outra coisa que eu acho que faz parte disso que você está falando, que é a própria ilustração, né? Assim, a representação desses animais, a representação desses cenários, né? Da ilustração do livro. Eu quis também, assim, não entregar pronto para as crianças, né? Então, trazer esse olhar para esses bichos desenhados dessa forma e também ter uma liberdade de interpretação, eu acho que é muito importante, assim. O meu desejo, enquanto autor, é que as crianças possam construir junto essas camadas de sentido, outros significados, e que se apropriem do livro, né? Que o livro colhe nelas, bem no coração. É isso aí.